Boa noite, Nação Navarro. Rádio Navarro aí apresenta o nosso novo programa, que hoje teremos aqui a discussão e o debate sobre livros, né? E as brisas que os livros sempre nos remetem, principalmente quando estamos entre amigos, né? Então, hoje eu quero, em primeiro lugar, agradecer aí a Humberto Navarro, aos irmãos Navarro, né? Humberto Navarro, Marcelo Navarro, pela oportunidade de fazer parte dessa grande família, né? Que nos convidou aí. Desde o ano passado, a gente está pensando em o que trabalhar e o que esses bibliotecários podem falar e fazer e discutir com sua comunidade. E, durante esses últimos 2 meses, aí viemos conversando e pensamos, então, criar esse programa em que a gente vai falar de livro, mas vamos falar de uma infinidade de coisas que estão aí, que permeiam o livro, a cultura, a política, enfim. E a ideia é que haja interação, né? Então, vamos conversar nós três aqui, mas vocês que participam, que assistem aí ao vivo esse programa, podem também dar sua contribuição, seus comentários, enfim. Será um prazer poder discutir, debater as questões que traremos aqui na nossa live, nesse programa que chamamos de Livros e Brisas. Eu queria, então, iniciar o programa sem perder muito tempo e convidar aí para sentar na nossa mesa aqui o Birajara, que é livreiro, professor, bibliotecário, né? Olha aí, ó, até espantou. Boa noite, seu Bira. Beleza? Tranquilo? E já vou chamar também aqui para sentar do outro lado da mesa o Gustavo, ativista cultural, escritor, né? Ele falou, ativista cultural, sim, senhor. A gente acompanha aí o Gustavo nas redes sociais aí, e também bibliotecário, que essa é a coincidência dessa discussão desse programa, né? Temos aí bibliotecários discutindo livros. Eu acho que precisamos também ter um pouco de protagonismo, né? Tá aí à frente discutindo algumas coisas. A gente tem alguma coisa para falar, pelo menos eu acredito. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Bira. E eu acho que a gente pode começar aqui esse bate-papo, né? Falando um pouco do que é aí Livros e Brisas, né? O que a gente propôs, o que a gente conseguiu trazer, pensar, né, para esse programa e discutir com a comunidade aí online, enfim. Teremos as pessoas que estarão aqui ao vivo, mas também outras que ouvirão depois o programa. Então, passo já a palavra para vocês, para a gente dar aí o início da conversa aí, né? As saudações aí, mandar beijo para a tia, para a mãe. Fiquem à vontade. Vai lá, Barreto. Vai, Bira, segue na ordem do vídeo. Opa! Bibliotecário segue na ordem, né? Então, gente, em primeiro lugar, agradecer aí os irmãos Navarro aí pela essa doideira que eles fizeram de convidar a gente para falar, porque, na verdade, como diria a minha amiga Malu, cala a boca, Bira, né? Ninguém aguenta mais vocês. Mas a gente tá aí, com as novas velhas piadas e os caras foram insistentes, né? A gente fez algumas participações aí durante o ano passado com eles, né? Entrevistas, participações da Rádio Navarro. Falou, vocês têm que criar um programa de vocês. A rádio está aberta, vamos falar de livros, vamos falar da brisa que os livros... Da mãe do guarda. Da brisa que os livros, a boa leitura proporciona, né? E aí a gente aceitou, né? E estamos nessa luta aí para divulgar uma boa literatura. Eu falei pro pessoal que a gente hoje... Eu vou sair um pouco do roteiro, gente. Que a gente hoje vai falar de Big Brother, viu? Então fiquem aí, que hoje o assunto é Big Brother. Se você quisesse... Barreto, dá seu salve aí, na ordem. Salve, meu curso. Boa noite, gente. Salve, salve. Obrigado aí aos irmãos Navarro pelo convite. Que eu sempre ressalto, né? A generosidade dos amigos, né? E esse canal é incrível. Tá muito bacana a programação, né? Quem puder acompanhar aí, dar uma curtida, dar um like aí no canal, para ser seguidor, né?
É muito legal mesmo. E agora é legal que também está amplificando um pouco, né? O canal não está. Sim, eu acho que a princípio tinha mais uma. Não deixa de ser também política, né? A literatura, né? Eu acho que também é uma forma de resistência política. Mas o canal ele está bem diversificado, né? E agora eu acho que o programa. Hoje é também uma oportunidade de a gente mostrar que a literatura, pelo menos é o nosso objetivo, né? O nosso propósito aqui no programa, é colocar um pouco a literatura ao resto do chão, né? Mais coloquial, não ficar naquele pedestal, né? E achar que literatura é só para a Academia Brasileira de Letras, né? Até porque a gente tem o Merval Pereira lá, né? Então, só para a gente atualizada. Né? Então, mas é isso aí, gente. Obrigado, boa noite. Mostrar meu exemplar, né? Do 1990. Opa! Que não é meu, Rogério, você permitir fazer um jabá aqui no programa? Já faz esse jabá, porque isso é importante. Aliás, o Gustavo, eu já queria dizer aí, quem tiver aí no site da Rádio Navarro, já dá o seu like lá, ó, o sinalzinho, né? Isso é importante, fazer o merchan. Então, fica à vontade aí, Gustavo. Não, o jabá, que eu falei que o exemplar é meu, mas não é não. Eu peguei na biblioteca, então, fazer uma propaganda de biblioteca, qualquer que seja, mais próximo da sua casa, vai lá, faz o cadastro, leva o livro para casa, né? Você não paga nada, totalmente gratuito, né? Então, esse aqui fica a dica. Esse é o exemplar que eu peguei esses dias, é uma edição agora da Companhia das Letras. Não é a última edição, mas é uma edição bem atualizada. Esse aqui eu acho que de 2000 e pouco. Só ver aqui rapidinho. 2009, mas tem uma nova que saiu esses dias que eu vi, que é bem legal. É isso aí, Rogério. Passa a bola aí com você, meu velho. Beleza, Gustavo. Eu quero... já estou olhando aqui os comentários. Henrique Pisolato falando aí, boa noite, lutadores. Ludmila Bezerra, salve, Gustavo. Regina Fazioli, boa noite, pessoal. Sônia, boa noite. Galera, Xiaomi chegando na área aí, boa noite. Navarro com a gente aqui também. Marta Lima, Beatriz Marçal, gente, só gente, Bebete, gente do céu. Marta, gente, Edson Feitosa, só gente, só nata, só gente bacana. Meire, caramba! Olha, estamos aqui com uma presença, uma audiência muito bacana. Então, boa noite a todos vocês. E eu queria já, antes da gente... Se a gente tem um script aqui, tá, gente? Mas pode ser que os caminhos a gente nunca sabe, né? A gente sabe que precisa chegar. Mas eu acho que vale a primeira conversa aqui foi a escolha do programa. A gente não sabia. Eu, inicialmente, tinha sugerido ratos de bibliotecas, né? E assim, fui condenado porque a expressão ratos de bibliotecas levaria a outras pensamentos, mas aqui eu tenho uma lista. Eu não sei se os debatedores permitem, eu posso aqui falar rapidamente essa lista. Posso? Vocês autorizam? Você vai falando e a gente vai fazendo intervenções sobre essa fala. Por exemplo, ratos de biblioteca, né? Essa coisa de ratos remete a duas coisas que podem não ser muito legais. O próprio rato e a Disneylândia, né? Que é uma terra de ratos. E ratos de biblioteca com gordo no programa ia fazer uma referência a ratos de porão. Por quê? Porque o cara é gordo, tal, ratos, né? Não é. Continue. Vamos lá. Mas você sabe que rato virou um símbolo, né? Um símbolo aí importante do marketing, da propaganda. Mas deixemos isso para lá. Outro nome que sugeriram aí ao longo dessa conversa, antes de chegar em livros e brisas, foi livros, leituras e outras prosas, livro Liberdade e outras libertinagens, o Ronco do Fólio. O Ronco do Fólio foi muito interessante, quase seria esse o nome, entre linhas. Rogério, posso fazer só uma observação aí do Ronco do Fólio? Pode fazer. Tá, aqui tem assim, ó, só para quem o fólio, né? A gente pegou uma expressão aí do universo dos livros, né? E a gente foi uma adaptação daquela, tem uma canção da Clara Nunes, né? O Feira de Mangaio, e tem o ronco do fólio sem parar, né? E a gente pensou em fazer o ronco do fólio, né? Só para contextualizar aí um pouco. Ótimo. E aí foi surgindo, entre linhas, que aí é uma coisa que já estava meio batido, colofão. Colofão, eu acho que é um termo que poderia, né? O programa
Diário do Frontispício, olha os termos da biblioteconomia aparecendo, né? Os então, cara, só mais uma aspas aí no colofão e no Diário do Frontispício. Excelente, mas vai restringir muito o público. Por exemplo, o pessoal que se formou depois da gente nem sabe o que é isso, e é bibliotecário. Não, e depois teve essa discussão do colofão, eu estava folheando um livro ali do Miguel Sanches Neto, não me recordo agora o livro, mas depois eu passo. E ele fala que na casa dele tudo associado a livros, né? E então eles começaram a chamar igual o quintal da casa, o fundo. Eles chamam, vai lá pegar tal coisa no colofão. Então ele já faz essa analogia. E a gente acabou de discutir, depois é que eu vi essa crônica, achei sensacional, cara. Tá, e tem mais dois antes de chegar em livros e Brisa, livro Fólio, e O Som e a Fúria de Ubirajara de Mello. Não, peraí, você esqueceu os bibliófilos. Os bibliófilos, sim. Foi outro tema também. Sim. Então, gente, para chegar nesse tema, vocês viram que foi assim uma discussão, uma brisa, né? Então a brisa já começou ali na escolha do tema. E a ideia mesmo é essa, a gente trazer em cada programa um livro, que vai ser o livro que comentaremos, né? Faremos aí algumas reflexões, e, enfim, e análises em torno daquilo que o livro se propõe. E o sugerido para esse primeiro programa, e aí foi por isso que o Bira falou aí do Big Brother, foi o George Orwell, né? Com o livro 1984, esse que o Gustavo já mostrou aí para a gente. Então, o que a gente resolveu fazer? Então, vamos falar, evidentemente, do livro, mas vamos fazer também outras reflexões e inferências em relação a ele, porque eu acho que falar do livro sem pensar o seu contexto, né, fica desconexo. Né? E no caso, como a gente quer aqui uma prosa de que qualquer um pode falar e ler e discutir e trazer a sua compreensão desse livro, eu espero aí que quem não leu, leia, e quem leu, traga suas considerações também aí no chat da rádio, porque a ideia era essa. A gente está aí no começo de ano, e todo começo de ano a gente sabe que tem esse Big Brother, né? Esse programa, né? Que o programa, de fato, ele foi pautado no olhar sobre a leitura desse texto, desse livro do George Orwell, que escreveu isso lá na década de 50, né, de 1949, enfim. Então, a proposta que nós temos hoje é justamente cada um trazer as suas considerações, e aí eu já quero iniciar essa conversa dizendo que, assim, quando li o George Orwell, 1984, e eu acho que, assim, eu gosto sempre de olhar a biografia dos autores. Eu falo isso para os alunos, mas eu não sei se vocês têm essa prática, né, de fazer isso, quem está aí nos ouvindo. Eu sempre olho a biografia e falo, poxa, esse cara, é evidente que ele não está escrevendo isso aqui por acaso, né? Você está acontecendo uma guerra aí, ainda, né, uma Segunda Guerra Mundial, e a origem do George Orwell, que esse não é o nome dele, né? Eu até coloquei na minha cola aqui qual é o nome evidente do George Orwell. Deixa eu ver aqui, cadê minha cola? Vamos lá. Enquanto ele acha a cola... Vai falando. Enquanto ele acha a cola aí, a gente podia colocar aquela primeira capa, Humberto. Um trabalho de arte bacana aí. Isso. Aliás, é até interessante que quando você vai na internet, o que tem de edições de capa de vários países dessa obra é impressionante. Eu diria que, assim, eu não quero ir para esse lado acadêmico, mas a gente às vezes daria um estudo só de capas dos livros dessa obra, porque tem várias, assim, interpretações, né, a respeito da obra. Claire, bem, depois eu acho aqui o nome, vamos para frente. Mas então, pensando aí nesse contexto, eu tenho, olha lá, o chanceler Roberto Madeirada, eu faço isso, pesquiso a vida e obra do autor. De fato, isso é importante, né?
você ler uma obra e saber essa biografia. Tanto é que nas bibliotecas, já que a gente está falando, estamos nessa praia, são obras importantes num contexto de biblioteca. Seja numa biblioteca escolar, numa biblioteca universitária, ter biografias. Às vezes tem gente que acho que não precisa. Às vezes precisa, assim, até para você verificar em que contexto esse autor faz essa reflexão sobre essa obra. E a gente pensou justamente nisso porque a construção do texto do George Orwell naquele momento, se você faz hoje esse paralelo, é impressionante. Eu diria até que assim, ele faz uma reflexão de previsões mesmo, com relação ao que a gente assiste hoje, né? A questão da teletela, aquilo que fala e escreve. Eu vinha fazendo algumas releituras sobre essa obra. Eu falei, hoje o celular substitui um pouco essa teletela, esse livro que, né, se escreve, faz. Isso é uma realidade que a gente vivencia e que ele é um visionário, né? Nesse sentido. É evidente que eu sei que os meus companheiros aqui de debate têm evidente a reflexão política sobre a obra. É evidente que ele está fazendo uma reflexão sobre aquilo que se vivencia em alguns países, que é a ditadura, né? Ele está olhando isso também. Eu lembrei de um professor que muitos que estudaram em Marília vão lembrar, que é o professor Lawrence Hallowell. Não sei se vocês lembram, que ele escreveu a história do livro no Brasil. Ele passou, acho que, 6 meses a 1 ano na Unesp, em Marília. E eu lembro que num dos debates... Olha lá, o Marcelo já está falando aqui. O que vocês pensam sobre o Orwell? Era anticomunista? Já respondeu. Eu vou deixar para o Bira e para o Gustavo responder isso. E o Lawrence Hallowell, ele era um inglês e ele fez a história do livro no Brasil. E uma das perguntas, eu lembro que eu fiz essa pergunta para ele em auditório. Eu falei, mas por que um inglês viria estudar o livro no Brasil? Né? Lá na década, e ele começou a escrever esse livro em 1949. Veja, o livro da História do Brasil, a história do livro no Brasil, começa, o Lawrence Hallowell, tem a oportunidade de perguntar isso para o autor, ele fala, devido às movimentações políticas acontecendo na América do Sul. E ele ganhou uma bolsa do consulado britânico. Se vocês pegarem a obra do Lawrence Hallowell, a História do Livro no Brasil, ele vai fazer justamente essa reflexão. Ele vai dizer, eu recebi uma bolsa para fazer esse trabalho de pinça mesmo, de lupa, de olhar o que estava acontecendo nesse contexto. Então, veja, não era uma questão só do George Orwell vivendo ali. Eu acho que esses autores, vamos considerar também, só estendendo um pouco essa discussão aqui, que eu não quero academicizar, mas ele é um indiano, ok? Vamos entender também que a Índia está passando por outros processos nesse contexto aí. Rogério. Pode falar. Não só assim, você falou que o 49 é o lançamento do livro do Lawrence, início de pesquisa do Lawrence. Do livro de pesquisa dele. do Lawrence tá, porque coincidentemente é o ano de lançamento do 1984. Né? Exatamente. Você falou agora que... exatamente. Então, a gente começa a fazer essas inferências, né? E pensando ainda na biografia do autor, quem teve a oportunidade de dar uma olhada na biografia dele, ou faça isso quando puder, ele faz ele vai para a guerra, né? O George Orwell. Ele vai para a guerra, ele trabalha em agências de notícia, ele é esse indiano que, assim como aconteceu com Ranganathan, falando de biblioteconomia, muitos indianos vão para a Inglaterra, né? Então, eles têm um pensamento oriental, da Índia ali, mas eles estão vivenciando essa experiência com o seu colonizador. Então, de alguma forma, esses pesquisadores, essas referências de escrita que nós temos, que tem origem indiana, está muito presente nessa escrita do George Orwell. Além do outro livro que ele escreve antes, A Revolução dos Bichos, que a gente até comentou nos bastidores, enfim, mas eu acho que dá para fazer alguns paralelos em relação a essa reflexão que a gente tem sobre essa obra, que hoje ela é tão presente. Por que o Big Brother, aí, ó, essa capa que o
o Humberto coloca aí para gente. Que essa acho que é a mais recente que o Gustavo, inclusive, mostrou, né? Acho que é Companhia das Letras, Companhia das Letras. Mas então, essa aqui, da abertura aí, eu acho que é a edição mais nova, né? Que é uma edição comemorativa. Sim, eu estou com essa aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Essa aqui é da editora Príncipes, ou Príncipes, né? Estão vendo aí? Tá. Aí. Olhando Pegou aqui, na promoção também, eu peguei esse. Eu estou vendo aqui os comentários. Então, aqui o chanceler Roberto Madeirada falou que viver eternamente títulos infinitos nesse mundo de gatão de biblioteca. Capa imponente. Pergunta o que vocês pensam sobre... Não sei se vocês vão responder. Olha só, estava só passando e caí aqui. Que bom, Nilza. Seja bem-vinda. A Nilza nesse piano, hein? Esses brother. Então é isso aí. Chanceler, eu li esse na Europa. Depois li a versão em português. Aí, ó, legal. Gente, eu acho que essa reflexão inicial sobre a biografia do autor, e eu acho que essa é uma reflexão que a gente vai, pelo menos eu penso, sempre que a gente tiver a oportunidade de trazer um livro para discutir aqui, é trazer essa contextualização, né, do criador dessa obra. Né? Isso eu acho que é parte dessa discussão que a gente faz. É claro que o desdobramento disso a gente vê que existe, de alguma forma, essa proximidade entre aquilo que o autor escreve ali no passado, que não é um passado assim, é um passado até distante já, né? Se a gente pensar que essa obra ela já tem quase o quê? 60 anos, né? Então, veja, a gente consegue contextualizar, e essa não é a nossa conversa aqui. Então, eu já quero passar aí para as considerações aí, do que cada um viu e do que cada um pôde trazer, e, enfim, sem medir nas palavras, e fiquem à vontade para trazer aí o olhar de vocês sobre essa obra. Enfim, eu só fiz aqui uma abertura aqui de conversa. Depois eu quero conversar com vocês também, com os nossos ouvintes aqui, a questão dos termos, né? Muitos termos que aparecem ali, inclusive de estrutura de sociedade, eu destaquei alguns aqui para a gente trazer para esse caldo. Fiquem à vontade, quem quiser iniciar aí as suas considerações. Tá, pode começar, Bira? O Bira aparece aqui, aparece no chat aqui para a gente, tá ótimo. Beleza. A tela é tela, cara. Tô aqui interagindo, cara. É panóptico. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, vai lá, Gustavo. Não, assim, esse início aqui eu fiz tem uma edição que era a minha edição anterior, né? Que eu acho bem legal o início, que era um dia claro e frio de abril. Os relógios marcavam 1h, né? Bem legal esse início. Mas eu vi que até essa edição que eu fui reler o início já é totalmente diferente. A tradução desse aqui deixa eu só começar aqui. Era um dia frio e luminoso de abril. Os relógios davam 13 horas. Né? Bem bacana. E aí começa a falar do Winston Smith, né, que é o personagem principal. Você falou do nome do George Orwell, fazendo uma pequena biografia dele. Achei bacana também da gente se atentar um pouco ao nome do personagem principal, né? Porque o Winston, nós tinha na época, né, fazer uma contextualização com o Churchill, né? Também chamado Winston, não sei se tem alguma, né? Pode ser. Né? E o Smith, que eu vi em algum lugar, eu estava lendo também, que é o da Silva lá, né? Na Inglaterra, né? Que o Smith é bem comum, né? Bem peculiar, né? Mas eu vi aqui a pergunta do Marcelo falando sobre se o George Orwell era anticomunista, né? Eu acredito que não, até um pouco pelo que o Rogério falou, tá? Eu acho que ele fez uma crítica mesmo a estados totalitários, né? Mas ele tinha uma verve, eu acho, acredito eu, socialista. E eu vejo assim, como o livro é tão atemporal, né, porque está muito batida essa tecla também da gente que era dessa relação, dessa analogia com a União Soviética e tal. E o livro, a permanência da obra, ela é bacana por isso, né? Hoje eu vejo muito assim, eu ia me ater um pouco, fala aqui um pouco curta, mas em relação ao governo Bolsonaro, né? Eu acho que tem tanta coisa que
tantos termos, igual o Ministério da Verdade, não dá para a gente lembrar. Ministério da Verdade é ótimo, né? E pensar na Damares, né, no Ministério, também, que é um nome totalmente que tem de tudo, que é da família, das mulheres. Da família. Mas é totalmente, é uma antítese, né, de tudo isso, né? E é legal porque agora está falando sobre o legado da obra, né? Quando o Trump ganhou nos Estados Unidos, a obra teve um estouro de venda nos Estados Unidos, né? E no Brasil também tem vendido muito. Tem uma palestra, se vocês puderem, depois eu vou mandar o link, que é com a Lilian Schwartz, que é um bate-papo sobre o livro lá, foi na Mário de Andrade. É muito legal. E ela faz essa relação mesmo com o governo Bolsonaro. Muita coisa, muita semelhança na obra hoje que dá para fazer, né? E eu tinha notado algumas coisas aqui, mas mesmo esses termos eu acho muito bacana, né? Do guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né? Isso meio que umas teses revisionistas, né? Porque tem essa tese revisionista, hoje a gente pega ver o Sérgio Camargo também na Fundação Zumbi dos Palmares, é totalmente revisionista, né? Ele quer, né? Inclusive ele criou lá uma seção de obras, né? Censuradas, né? Que ele colocou. Então tem muita coisa, eu acho que é muito, muito contemporânea, né? A obra. Você falou do sistema panóptico, eu deixei separado também, que eu acho um livraço, né? Tem muito a ver com... Vigiar e Punir, sim, Foucault, né? Foucault. Esse é o Vigiar e Punir, né? E deixa eu só... Enquanto você está procurando aí, eu quero só... A Beatriz diz o seguinte, quase 60 anos, né? Mas reitero o que você disse, Gustavo, em relação à atemporal, né? É um livro atemporal, em relação a essa questão. O próprio Marcelo diz aqui, olha, eu também acho isso, ele concorda com o seu pensamento, ele ainda diz, o mistério da verdade que a escondia, né? Ou seja, o mistério da mentira. Hoje, se a gente olhar a situação, a gente tem mistérios que são mistérios da mentira, né? Ou seja, o Ministério da Cultura que não promove a cultura, o Ministério da Educação que quer acabar com a cultura. É um inimigo, né? Ou seja, vira inimigo, né? A vontade de chorar lembrando desse desgoverno. E por aí vai. Pode falar aí, Gustavo. Aí, Bira, só vamos no bate-papo aí mesmo, né? Vamos lá. Eu me lembro também há muito tempo atrás, quando entrei para trabalhar em livraria, rapaz. E esses títulos, eu me lembro que eu li muitos clássicos por conta de saber por que vendia tanto isso. E de tempos em tempos, né? Nem existia ainda o Big Brother televisivo, né? Então, a gente já tinha acesso aos best-sellers e de vez em quando eles chamavam esses títulos aí de long seller. Os clássicos que nunca saem de moda, né? Porque sempre tem. Então eu li primeiro A Revolução dos Bichos, depois li 1984. Eu lembro que O Velho e o Mar eu li no ônibus a caminho do trabalho. Ernest Hemingway, Chico Buarque e vários outros. E aí é muito engraçado essa questão do atemporal dos livros, né? Você tem acesso, e eu não conhecia nada disso. Eu comecei lendo romance policial, eu comecei lendo Patrícia Highsmith com 14 anos, e continuei lendo romance policial. Mas aí o pessoal comprava tanto que falava, eu preciso saber o que tem nesse negócio aí, né? E começa a ficar perigoso, porque a estrutura que ele te coloca ali, realmente, a questão... Será que ele era anticomunista? Não, ele era antitotalitarista. Independente de qual é a estrutura, a questão é ser antitotalitarista. Mas o barato da leitura, a brisa da leitura aí, é você tá naquele apartamentozinho pequeno, com as paredes, o cubículo, as paredes, como é que você fica de costa para a teletela, para não ter, né, para as suas expressões não serem... Porque o troço é doido, é uma brisa muito bacana você se entregar à leitura, e eu sempre vivencio, né, a leitura nesse sentido, né, daquele momento, né,
os 2 minutos de ódio, né? Aquele 2 minutos de ódio é sensacional, né? É sensacional, né? E hoje, às vezes, você tem isso, né? E de frente para isso aqui, eu estou transmitindo com o celular, né? E de vez em quando você está trabalhando, você está numa comunicação, você está lendo alguma coisa e você tem que fechar a tela para que não vejam seus 2 minutos de ódio, que é o que aconteceu aí a semana passada, né? Sim, sim. E aí você tem os 10 minutos de ódio lá para que a gente passe o resto da eternidade odiando ser brasileiro e tratar as pessoas do jeito que a gente tratou o rapaz que foi assassinado no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Né? Congolês? O congolês, isso, né? Aí você vê a literatura. Isso. Você vê isso na literatura e você dá de cara com isso também na realidade. Isso assusta pra caramba. E eu acho que esse é o barato da literatura. As pessoas conseguem colocar no papel essa realidade. Nessa mesma linha, Admirável Mundo Novo, né, do Huxley. Cara, quantos beberam nessa fonte? Eu acho que tudo de ficção científica, do cinema, da própria literatura, beberam nessa fonte. Né? Como é que o cara pode imaginar uma sociedade daquela? As castas e tudo mais. E são 2 títulos que são contemporâneos aí, que vale a pena aí a dedicação à leitura, 1984 e Admirável Mundo Novo. Eu não sei se eu vou atropelar o âncora, mas o que nos levou também à reflexão de 1984 é que surgiram muitos memes sobre o Big Brother em 1984. Aí a produção pode mandar para a gente que eu acho que vale a pena a gente discutir isso também. O meme já número 2. Para fazer a ponte, né? Isso, para fazer a ponte do porquê a gente trazer essa obra hoje para a gente bater um papo sobre isso. E eu queria... Pode falar. Não, é para a gente dar uma olhada mesmo, né? Nessas memes, né? Posso ler aqui a meme? Manda lá. Quer dizer, então, que eu não posso gostar de Barões da Pisadinha, do Iron Maiden de Djavan? A vida é aleatória, meu filho, acorda. Para de querer rotular o que é, o que não é. Tem dia que é, tem dia que não é. Você tem que pegar o espírito do que é ser brasileiro. Vambora, Brasil, acelera! Muito bem. O segundo é fantástico. Se puder, eu vou ler o segundo também, que é muito legal. Manda lá, Humberto. O segundo meme, que esse me chamou muita atenção, esse segundo meme. É que eu tô com 2 telas aqui, eu tô com teletelas. É o do rapaz aqui. É o do rapaz, é o meme 2. Pode voltar que eu vou. Esse é o 1. Aí tem o 2. Eu acho que não tá aí. Eu acho que não tá. Eu acho que não tá, mas tá. É um da edição? Exatamente, é esse mesmo, que o cara fala, eu tenho certeza absoluta que 99,9% do público que assiste o Big Brother não tem noção que foi o livro do George Orwell. Que não tem noção de quem foi George Orwell. Aí o cara responde, e ele é de qual edição? Fantástico isso, gente. Aí a gente ficou assustado, né? A gente falou, não, vamos conversar sobre isso, vamos trazer isso aí, porque é um barato, a gente não pode... E aí pode ser o outro meme aí, a gente vai desenrolando. Tá. Tem mais um que eu vi também, eu acho que ele não tá aí, que é uma pessoa, ela faz uma crítica e fala, olha, BBB, não quero ver, prefiro ler um bom livro. E ela tá lendo um livro da Geise Arruda, né? Esse eu acho muito bom, velho. A biografia da Geise. Você está censurando, Gustavo. Você está censurando. Em primeiro lugar, a Geise nem escreveu a biografia. Assim como a Adriane Galisteu também nunca escreveu O Voo das Borboletas.
Não é uma autobiografia, né? Não é uma autobiografia. E, embora ela assine, a ficha catalográfica está com entrada de sobrenome e tal, existe uma profissão chamada Ghost Writers. Eles são terríveis. Mas essa é uma discussão boa mesmo, porque eu acho que o programa, só pensando, eu já tive críticas contundentes, mas eu acho que ele está hoje, eu não acompanho, mas por questão que eu não curto mesmo o formato, sei lá. Mas ele traz temas que são emergentes, que dá para, eu acho que hoje dá para levar a discussão para outras vertentes, né? E não ficar. Porque realmente tem essa. Então, assim, toda leitura ela é válida, né? É igual aquela discussão que a leitura faz a pessoa melhor. Eu creio que sim, mas não numa perspectiva moral, né? A pessoa pode, sei lá, o Chico Picadinho, ele era um leitor assíduo de Nietzsche, né? Mas, assim, então, porque assim. O Nietzsche pode causar isso nas pessoas. É permitido, né? É permitido. Gustavo, permitido. Você não vê Big Brother, o programa da TV, porque você nem vê TV. Já tive a oportunidade de conhecer as suas instalações na Babescas, e o senhor tem uma TV que nem para tomada, nem configurada foi, Barreto. Né? É uma TV, ela não está em atividade. Ela não é uma teletela, né? Não é uma teletela. Né? É um perigo, né? A smartphone, o smartphone e a Smart TV, elas podem estar te vigiando. Cuidado. É o conceito de inteligência, né? Exato. Eu vou dar só mais uma olhada aqui, porque tem vários comentários, né? O chanceler Roberto Madeirada, o autor que não cria polêmica, escreve contos de fadas. Que os contos de fadas, eles têm umas mensagens subliminares ali, né? Tem muitos contos de fadas que deixam aí algumas reflexões. Então, há crítica também, né, nesse contexto. O Marcelo fala que também concorda com o Gustavo, isso aqui a gente já viu. A Beatriz diz, vontade de chorar lembrando do desgoverno. A Damares tem tudo a ver aqui. Hemingway era um comunista, aqui está dizendo o Marcelo. Precisamos fazer um programa para falar dele. A Charlene disse aqui que ama 1984. Aliás, Charlene, legal que você está aí. Bibliotecária, Unesp também aí, presente. Cidade Maravilhosa, mas Marta de Tanto Terror, se referente aí ao Rio de Janeiro, ao comentário do Bira. Quem mais aqui? O chanceler diz aqui, o Roberto falou, vamos ler O Segredo. Eu acho que em algum momento, algumas obras... eu lembrei de uma vez que eu estava na Unicamp, e o Mindley, ele falou uma frase assim, que até gerou um certo ali, rebuliço ali, porque ele era um bibliófilo, né? Evidentemente, e ele fala, eu não sei se era Paulo Coelho, eu não lembro qual era o autor aí popular, e ele falou, não li e não gostei. Ele falou, não li, não gostei, então não vou nem... E não indico, né? Ele não indico, mas ele foi bem categórico. Então, estava lá uma plateia de mais de 500 pessoas, e ele faz essa observação num congresso que se falava de leitura, né? Só que aí, é claro, é o Mindley falando. É um cara que certamente leu, né? Certamente folheou ali. Pode falar. Eu tive uma experiência com Chico Buarque. Olha que metido, né? Eu tive uma experiência com Chico Buarque. Na adolescência, naquela época dos 15, 16 anos, eu li O Estorvo, né? E eu batia muito papo com o meu compadre, hoje meu compadre, né? Depois de acho que 30 anos eu ganhei o compadre, e li, e não gostei, e fiquei meio, né, eu falei, cara, eu não gostei do livro, mas é Chico Buarque, né, bicho, de repente, eu não entendi, sou eu, e aí ele leu e falou, também não gostei, mas deve ser isso mesmo, porque é Chico Buarque, né, e aí, anos depois, eu fui para a faculdade, e com mais tempo, tal, voltei a ler O Estorvo. E aí eu falei com o Caio, mano, é o título, cara. O livro é um estorvo. A ideia é essa. Você pega... o personagem é um estorvo, cara. Realmente, o livro é bom. Eu acho que realmente eu não tinha entendido. Ou o livro não é bom. Mas é Chico Buarque, né, cara?
E o sinal está fechado para nós que somos jovens, né? Você só decifra depois quando de velho, né? Exatamente. Segundo um professor que passou pelas nossas vidas, Machado de Assis também deveria ser proibido para menor de 21 anos. Será? Eu gosto tanto da Vamos polemizar. Não, você falou do Paulo Coelho, Rogério, só lembrei de uma história. Uma vez eu fui é uma crônica, na verdade, do Coni, né? Que ele Sim, falou que foi dar Coni. uma palestra. E ele falou que foi dar uma palestra, estava lotado. Ele falou: vou vomitar conhecimento aqui. Falou sobre simbolismo, parnasianismo, geração de 30, foi discutindo, né? Baudelaire, vamos lá. Aí ele terminou, falou: nossa, o público está todo extremamente lisonjeado com a palestra. E aí, eis que surge um cara do fundo, né? E levanta a mão. Eu tenho uma pergunta, né? E ele falou que começou a suar em bicas, né? Falou: nossa, mas eu gastei todo o meu repertório, né? De enciclopédia, universidade. Aí o cara perguntou assim: mas por que quando que o Paulo Coelho entrou na Academia Brasileira de Letras? Mais polêmicas. Mais polêmica. Mas a ideia é essa, a brisa é essa. A gente pega uma obra e vamos ver os caminhos que ela nos leva. Hoje, por exemplo, eu estava no Unify e estava lá a apresentação dos coordenadores e eu brinquei, eu falei que a biblioteconomia ia mudar o mundo. Eu só falei isso, gente. Falei, a biblioteconomia, brincando, a biblioteconomia vai mudar o mundo. Aí alguém também levantou a mão e falou assim: mas você não vai tornar ela terra plana. Ótimo, excelente. Eu falei, não, talvez uma cumbuca. Porque daí agrada os dois lados. O Ministério da Verdade falava isso, né? Da adulteração da verdade, né? Então a gente pode criar, né? Hoje as fake news, né? Então... Aliás, voltando aí pode falar. Inclusive, eu acho que a profissão de biblioteconomia e o personagem, cara, quem nunca se viu numa instituição dessa, né? Onde não pode entrar o livro tal porque ele é um livro que tem uma religiosidade, ou é proibido isso, ou é proibido aquilo, ou a interferência do coordenador na bibliografia. E aí eu tenho que contar uma... Né? Conta porque eu tenho uma outra história aqui também. Né? Eu tenho que contar uma vez que eu estava trabalhando numa instituição que tinha alguns dogmas, algumas coisas que não eram permitidas, né? Num curso de economia, e uma das professoras pediu um livro, o livro vermelho, né? O livro do Manifesto do Partido Comunista. E eu fiquei preocupado, porque a instituição era uma coisa mais Adam Smith, né? E aí eu falei: professora, a senhora tem certeza que a senhora vai solicitar essa bibliografia? Porque, né, eu fazendo o meu papel de bibliotecário, castrador da bibliografia da instituição, e ela falou: não, eles devem conhecer tudo, tal, e estávamos num papo, né, porque excelentíssima professora, caro bibliotecário, né, e aí fui me apresentar mais a fundo, né? O bibliotecário é formado por onde? Sou formado pela Unesp de Marília. Ela, seu maconheiro, filho. Acabou todo o tratamento, a excelentíssima, né? E aí ela me disse que era formada pela Unesp de Araraquara, que era fã dos Batatas Podres, aquela coisa. Eu falei: é por isso, tu quer enfiar o manifesto do Partido Comunista na biblioteca, a sagrada instituição, né? E por aí vai. Então, é muito parecido o nosso trabalho com o Ministério. De alguma forma, o próprio Whindersson, né? Ele tem o trabalho dele naquele... ele chama até de repartição, né? E ao invés de guardar a memória, eles apagam essa memória, né? Então, ao lidar com a documentação, porque daí a gente entra no campo, o nosso campo aqui, da documentação, da informação, do livro, ele tem o dever ali, chega para aqueles escaninhos dele lá, não só dele,
de mudar a ideia daquilo que o governo, que, enfim, está acontecendo ali, ele não pode, não é isso que está acontecendo. Então, o que eles mudam a história ali. A todo momento, eles reinventam uma narrativa, né? Então, o George Orwell, ele pega nesse personagem essa construção e desconstrução dessa memória e dessa história que é fascinante. E aí, quando nós que somos documentalistas, bibliotecários, arquivistas, você olha essa obra, você fala, o que é isso? Né? A gente vive hoje em algumas instituições, é só olhar aí o que aconteceu lá com a Fundação Palmares, enfim, outras instituições, que houve desconstrução, houve uma... não, isso aqui não é para vocês, isso aqui vocês vão ter que guardar, vão ter que jogar fora, vão ter que queimar, enfim, aí a gente entra também em outras obras, que em outros programas também poderemos trazer para essa temática, mas esse trabalho desse personagem nessa obra é justamente fazer essa reflexão do que é essa memória, que o Estado guarda, do que é essa memória. E a gente viu nesse governo tudo isso acontecendo. Né? Hoje então, esse paralelo é muito presente, né? A gente consegue materializar. Né? Pode falar, Gustavo, desculpa. Não, materializar assim igual. Tem um exemplo essa semana, né? Tem até uma coluna da Folha de São Paulo, da Cristina Serra, ela fala justamente disso do apagamento da história do Brasil, porque teve agora um juiz que ele concedeu da Comissão Nacional, foi relacionado à Comissão Nacional da Verdade, né? Que um juiz, ele está relacionado a alguma morte, não me recordo se em Pernambuco, e agora você não pode mais citar o nome dele, ele foi um torturador, tal, confesso, e ele conseguiu, esse juiz, a pedido da família, tal, ele vai, assim, o que tem de, sei lá, não sei se em arquivos, vai ter uma tarja preta no nome desse personagem, desse cara, desse torturador, né? Uhum. Então, assim, obra é muito você falou, condizente com esse governo, né? E totalmente isso foi essa semana, sei lá, semana passada. É muito atual mesmo a obra, né? O perigo dela nos fazer interagir com a nossa realidade. Você para um pouquinho de ler, olha para um lado, olha para o outro. Será que tem alguma câmera? Será que estou sendo vigiado? A gente foi para São Paulo essa semana, eu estou aqui no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, a gente foi para São Paulo no fim de semana, pega o carro e a gente fica pensando, né? Passou pelo pedágio. Além do preço, a sua placa está lá. Eles acabaram de te filmar. Conversando isso com a patroa, né? Ainda com a leitura fresquinha, né, na cabeça, a gente, câmera para tudo quanto é lado. O que você está fazendo? É o cartão de crédito dizendo o que você come, o que você lê, onde você vai, onde você está, quais são seus gostos, né? É bem complicado, mas vamos para o roteiro, senão a gente... Vamos para o roteiro. E eu quero fazer já aqui mais uma leitura dos comentários aqui. O Roberto está aqui só no alemão aqui, que o Nietzsche é alguma coisa, Wunderbar, Heinen, Weissen... Cara, o Léo Lessing está aí, cara. O Léo está aí. O Léo chegou aqui. O Léo... Léo, seja bem-vindo aí, que bom que você está aí. Léo aí trabalhando também com as causas indígenas, acompanhando de perto aí o que acontece aí no norte do país, enfim. Depois manda aí para a gente notícias, Léo. Bom estar contigo aqui também. O pessoal deu uma risada aí das memes, das histórias que você contaram. Numa biblioteca que já trabalhou, o Marcelo está contando aqui para a gente. Mandou recolher uma coletânea por causa do Inácio Loyola Brandão. Teve uma demissão de bibliotecária, eu acho que São Bernardo, uma época, que é um conto do Inácio. Putz, vamos trazer isso aí no próximo programa. Instante interdimensional, olha lá. O Léo Leste está falando ruptura espaço-temporal, muito bem. Já vi muito desfazimento em biblioteca, tragédia. Aliás, o Marcelo atua, né, Marcelo, como um mediador de leitura, aí, um fazedor, um contador de histórias para os adolescentes. Aí, outro dia ele mandou uma nova biblioteca. Eu até brinquei com ele, arrepiei de ver que ainda existem espaços dentro da escola que mantêm bibliotecas vivas, né? Linguagem única, simplificada, alienante. Depois eu conto, o Baltazar está falando aqui,
Que mais? Tem como socializar a como é que é? Subversidade. Ela tá perguntando aqui, Léo. Tem como... Eu lembrei do socialismo tributário também. Nossa! Seguimos aqui o nosso roteiro. Então, o nome do George Orwell, Eric Arthur Blair. Eu achei aqui minha cola. Que mais? Sim, aqui a gente também tem uma proposta, gente, de tentar relacionar aí algumas obras. Acho que o Gustavo já fez um pouco isso, né? Falou daí do Vigiar e Punir. Eu mencionaria aí também uma obra que, aliás, é do próprio George Orwell, mas não é tão falada, tá? Porque também é uma obra... eu comecei a ler e, assim, ela é um tanto quanto confusa, porque acho que é isso que ele faz. O que o George Orwell faz nessa obra? Ele tenta voltar à infância dele. E aí eu estou olhando a biografia, tá? Desse indiano que tenta voltar à infância dele. Porque, assim, depois ele vira um personagem renomado, trabalha na BBC, trabalha nas grandes agências de notícia, vira um grande escritor, enfim, mas quando ele faz essa volta, vai para a guerra na Espanha. Então, quando ele faz esse retorno, o George Orwell, ele escreve um livro que se chama, acho que se encontra em sebo, tá, gente? Chama Nas Sombras de 1984. Então, é um personagem que volta para... É um trabalho meio que de regressão, de voltar às raízes, Só que, assim, ao contar isso, ele relata um drama, né? Porque daí eu não diria que é uma obra autobiográfica, mas é uma obra que ele faz essa conversa. Primeiro ele fala como se ele estivesse falando do presente, em 1984, e nas Sombras de 1984, que é uma obra do George Orwell, ele volta, ele fala, então, para eu chegar aqui em 1984, vejam então um pouco o que é isso. Então ele tenta contar ele tenta relatar essa história. E é uma narrativa meio romanceada, que ele conta a história desse personagem que volta para a infância, para a terra dele, mas eu sugeriria essa leitura, relacionada a essa que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, eu tenho sempre a ideia de que as obras elas vão conversando aqui, né? Quando a gente fala dessa coisa de apagar a memória, né? Fahrenheit está logo ali, né? Para a gente fazer Fahrenheit 451. Então, eu acho que Huxley, as obras, elas parece que elas vão se encontrando nessas narrativas, nessa conversa, né? Desses autores. Vivenciando, evidente, cada um o seu momento, mas cada um essa realidade, e hoje eu acho que não é diferente com acesso à informação. Mas aí eu já quero passar a bola para vocês, se vocês selecionaram algumas obras, ou que vocês viram por aí, que outras que vocês sugeririam aí para essa... Como a gente está em cima do horário aqui, eu vou passar a bola para o Barretão, porque ele parece que tinha uma crônica, um texto que ele vai mostrar para a gente aí. É isso mesmo, Barretão? Isso, mas eu vou mostrar esse livro primeiro, não sei se dá para ver aí, ó. É o Jolis, 1984, é de um escritor paulistano, o Fernando Rangel, e é um livro bem bacana, que ele conta que é o final mesmo do regime militar, tal. Ele conta... se passa entre o fim da ditadura e o começo da democracia. É um romance sobre a influência dos grafites do início dos anos 80, histórias em quadrinhos, movimento estudantil, punk, drogas e bandas de rock. Focaliza a violência policial, o poder do dinheiro e do tráfico de influências. Esse livro é bem legal porque ele aborda esse período, esse final da ditadura e essa história mal resolvida, né? Que a gente está vendo muito agora. Eu achei esse livro também bem temporal, assim. Boa dica. Militares, qual tal, que é a editora? E um livro um pouco conhecido. A editora deixa eu ver aqui, é a Comarte, mas eu não sei como que é essa editora, eu particularmente não conheço. Ele foi selecionado num programa de ação cultural da Secretaria de Estado da Cultura, mas é muito bacana. Jolis, 1984. Muito bem. Mas procurar, tem bibliotecas aqui, eu acho que tinha. Procurar em livraria também tem, mas de qualquer forma, o autor, o nome dele é Fernando Rangel.
ele tem rede social, dá para entrar em contato, tal. Eu sei que ele oferece umas oficinas de escrita, muito, muito legal, né? Se puder, tiver oportunidade aí de ver. Show de bola. Sigamos para a crônica ou falaremos do panóptico? Vocês que mandam, não sei como está o tempo aí. Tá... A gente está com... a gente está com 55 minutos de bate-papo. Eu não sei, o Gustavo vai ler uma crônica ou a gente parte para as obras relacionadas, a gente já falou, a gente pode ir para as músicas relacionadas, né? O Som e a Fúria. Som e a Fúria de George Orwell. Porque dá para pensar numa trilha sonora muito sinistra para o ambiente, né, cara? Sim. E se você fizer uma ponte, eu até coloquei aí algumas músicas aí, mas, por exemplo, Televisão do Titãs é uma música que, aliás, se vocês pegarem a primeira frase, a primeira ou segunda frase da música Televisão, ele fala do vírus. Ele faz uma referência a um vírus que não tem cura. Né? Gente, você olha, o cara tá falando isso lá em 1982, é evidente que a pandemia sempre teve, né? Mas se você faz a relação com hoje, a televisão, ela tá, né? E hoje a gente está discutindo isso, a gente está parando hoje dentro das redes sociais para discutir com as pessoas que são anti-vacina, você vê pessoa morrendo por conta daquilo, porque não está vacinado. Os hospitais estão fazendo relatórios diários sobre isso, né? Então, a discussão que leva uma obra como essa e as relações que são feitas a partir da música e de outras artes, vamos falar assim, é extremamente interessante, assim como a história... Eu quero voltar aqui só no panóptico, porque as pessoas associam panóptico a determinados autores. Gente, panóptico você volta lá no século XVII, uma construção em que você isolava as pessoas por um período e as pessoas eram vigiadas ali para saber se elas mesmas tinham que sair à janela para dizer se elas estavam com saúde ou não, e se mentisse, morreria. Né? Então, hoje, quando você pega essas obras mais recentes, né, vou falar aí do século XX, que estão falando sobre o panóptico, Foucault vai falar, a gente tem um autor na biblioteconomia que chama Paul Otlet, ele vai olhar o panóptico também, ele vai olhar esse espaço que vigia, né, que vai te vigiar e que vai te punir, porque alguns críticos do Paul Otlet dizem o seguinte, para quem não conhece, Paul Otlet, ele é um belga, né, ele é o idealizador aí das Ligas das Nações, que depois virou ONU, ele tem um envolvimento, tem uma família com muito dinheiro, e o que acontece? A gente tem muitos bibliotecários que são estudiosos do Paul Otlet, né? Aliás, tem um vídeo no YouTube que chama-se O Homem que Queria Classificar o Mundo. Né? Isso na academia sempre... O Homem que Queria Classificar o Mundo é um vídeo de dá uns 50 minutos, em que duas pesquisadoras do Canadá vão num arquivo coletar tudo que o Paul Otlet fez, porque ele queria criar um mundanê, um grande mundo, ele idealiza um lugar onde ele ia promover a paz, enfim. A própria biografia dele é de muita tragédia, ele perde o filho na guerra também, né? Então, às vezes, a gente está lendo alguns autores, até da biblioteconomia, você vai olhar a biografia dele, o Paul Otlet, ele luta pela paz, o amigo dele ganha um Nobel da Paz, eles conseguem idealizar um mundo ideal, e ele usa algumas ideias do panóptico nesse contexto. Só que é o seguinte, você tem o nazismo acontecendo. O Paul Otlet, ele tem uma audácia de mandar uma carta para o Hitler. Ele manda uma carta, as pesquisadoras descobrem lá que elas acham uns trechos dessa carta, e o Hitler fala, esse cara é louco, vai lá e apreende tudo. Então, ele idealizou um mundo e sofreu com esse totalitarismo, com essa forma de pensar. Então, sim, algumas reflexões que a gente perpassa, né, pela literatura, pela academia, e que autores que a gente convive no dia a dia, principalmente ali na sala de aula, eles estão aí dando indícios de como isso acontece. E hoje a gente aqui discutindo a obra do Orwell, mas fazendo todas essas pontes e essas brisas, tá, gente? Que é o que mais vale aqui.
Ô, Rogério, agora assim, né, falando em brisa, né? Você falou de janelas, né? E eu estava folheando esses dias o livro, aquele A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, que é um relato do Rio de Janeiro no início do século XX. E ele fala da dimensão simbólica das janelas, né? Porque a janela seria talvez as teletelas, né? No início do século. Sim. As pessoas ficavam, então tinha assim, tinham janelas que eram privilegiadas, porque você tinha uma visão panorâmica, né? E aí eu fiquei viajando com o lance da fofoca mesmo, né? Porque era bem provinciano, e o negócio do olhar sobre o outro, sim, né? Que tem a ver janela com a também, né? Exatamente, a janela é o olhar do outro, né? Porque a teletela tem uma cena, lógico que é no capítulo 4, no 3, que eles precisam acordar cedo para fazer exercícios físicos. E ele dá uma enrolada ali, né? Eu lembrei do Bira na educação física, ali dava uma enrolada, o professor não via. Aí ele não abaixa direito, a mulher grita lá do outro lado, fala, ô, fulano de tal, o Whindersson, faz isso direito. E ele tá. E tem uma questão, durante a obra toda, a história do diário dele, né, gente? Que é a produção escrita dele. Né? Então, ele tem que entrar no eixo ali, porque ele também está produzindo algo escrito. Ele está querendo manter essa memória que ele precisa apagar. Então, ele faz esse relato. Então, esse eterno retorno entre o que eu escrevo e a postura que eu tenho em relação ao Big Brother, né? Eu tenho que ficar muito atento, porque eu posso vacilar, eu não posso vacilar. Então, às grande vezes, irmão. O grande irmão. Por favor. Grande irmão. Eu não posso vacilar com esse cara. Né? A gente não pode vacilar com esse cara. E o programa também não pode vacilar. O Rogério, vai lá, eu vi uma pergunta aqui do Lessing, que é essa que tem como socializar sobre diversidade, né? E tem um trecho do livro, eu não me recordo se ele está o personagem principal, se ele está no refeitório, mas é assim, porque tem a ver com a pergunta do Léo e com quando o Bira falou que a professora era unespiana, né? Que ele tem uma troca de olhares, eu acho que ele cruza com alguém, eu não me recordo se é com a Júlia, com quem que é, sim, ele fica imaginando, né, assim, será que ela também é subversiva, ela tá conspiratória? É fantástico, essa parte ele começa a entrar numa paranoia, né? Porque acontece muito, né? Ela me entendeu no meu olhar de um segundo. Não, porque agora e a gente faz isso todo dia, né? Porque agora eu vejo, não é só troca de olhares mais, né? Às vezes você vê, sei lá, na fachada de uma casa, você vê a bandeira do Brasil, você já fala, poxa, não, né? Você viaja, não é mais questão fanista só de futebol, né? Você já fala, porra, o cara é antivax. É uma assim, pena. Né? E acontece na rua, né? Sei lá, você vê a pessoa com livro, você fala, caramba, né? Tem essa troca de olhares do Smith, né? E eram símbolos, coisas. Seu microfone está desligado, Rogério. Opa, desculpa. E eram símbolos e coisas que eram tão bacanas, cara, que agora você pensa duas vezes. Eu tenho a bandeira do Brasil dobrada, cara, tá no fundo de uma mala e eu me recuso a usar porque pode dar uma interpretação diferente da que eu quero passar. É complicado isso, né, cara? O simbolismo, né? Vamos falar de. Vamos falar de símbolo, cara. O livro pra gente é um símbolo bacana, né? E aí o cara tem uma parede de papelão simbolizando conhecimento. E o cara é nada mais, nada menos que um magistrado, né? Eu me lembro das minhas aulas de história da cultura, história da biblioteconomia, que a professora falava que era comum, né, na oligarquia nordestina, que você pintasse lombadas de livro como artigo de decoração. O cara nunca ia conseguir tirar um livro da biblioteca porque, na verdade, era pintado, né? Então, poxa, cara, isso não mudou. Não, tem vendas, né, de livros por quilo para o design. Exato, né? Exato. Então, isso é tudo muito, muito estranho, para dizer o mínimo. Isso mesmo. Aqui, vamos lá que os nossos ouvintes estão interagindo aqui. O Baltazar Gonçalves diz o seguinte, beleza, Baltazar? O claustro das igrejas tem estruturas panópticas, né? Qualquer pessoa pode ser vista de qualquer ponto, evidentemente. Né? Interessante isso. A Beatriz disse, sequestrar a simbologia da bandeira, das camisas do Brasil. O Marcelo está rachando o bico aqui. Fiquei curioso em relação ao texto do Gustavo. Eu acho que agora a gente pode
abrir esse espaço, né, para essa crônica. Eu acho que uma das ideias era essa, né, que um dos três aqui em algum momento traz aquilo que escreveu, ou enfim, sobre o assunto, o tema, ou mesmo o livro que a gente colocou na pauta aí. Vamos lá, Gustavo? Vamos lá. Eu tinha... Espera aí, quer ver só... O meu nem tem a ver com... Eu escolhi hoje, porque a gente tinha falado sobre crônica, né? Eu escolhi uma que não tem a ver com o tema, é mais uma homenagem a um pai de um amigo que faleceu no final do ano passado. Eu escrevi uma crônica para ele em 2012. O pai dele faleceu agora no finalzinho do ano, aí só para reler, é um conterrâneo, né? Posso começar então? Claro, depois claro. Eu deixo o link também. O nome da crônica é Conversa de Barbeiro. O pai dele tinha um salão de barbeiro lá. Não é salão de cabeleireiro, hein, gente? É salão de... Então vamos lá. Zé de Brito é um bom baiano. A Bahia deu régua e compasso e ZB saiu pelo mundo com a cara e a coragem. Pertence à Bahia de Todos os Santos, de São Salvador, de Mãe Menininha do Gantóis. Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do candomblé. Para caetanear o que é de bom, os versos que vêm de lá sente saudade do paladar da brisa, do mar de ondina, sol de amaralina, da pele morena e do vatapá, ecoam na memória de Zé de Brito. Pois é, Zé de Brito sente uma saudade arretada, mas adotou Gastão Vidigal no interior de São Paulo com unhas e dentes. Segundo a lenda, veio amarrado num pau de arara para o interior de São Paulo e só volta para lá, como não cansa de frisar, amarrado. O personagem de um salão é barbeiro dos miós da praça, igual a canção Carcará do João do Vale. O cabra é barbeiro, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os moleque novinho não pode andar, ele puxa o cabelo até cortar. Uma adaptação meio... Quando me refiro ao seu Zé, jamais utilizo a palavra cabeleireiro, pois o cabra não permite tais designações. A profissão de barbeiro já abrange o ofício completo, inclusive de cabeleireiro. Ops, retificando, aparador de cabelos. O salão de Zé de Brito é daqueles que, em suma, deveriam ser tombados pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. Não tem tecnologia high-tech, design avançado, paredes com texturas diferentes, nada de frescurites. Nem imagina fazer permanente, massagem, rinçagem, reflexo e outras cositas más. Agendamento por telefone uma ova, vitupera Zé de Brito. O diferencial está na cerveja gelada. Nu, brado cético. Isso mesmo, meu cara incrédulo, rebato em seguida. Um fio de cabelo no meu paletó, como na canção sertaneja, que é transferida para o copo de cerveja. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado no nosso suor e no nosso corpo. O que torna ZB diferente, fundamentalmente, um eminente barbeiro, é uma deformidade. Quando era criança na Bahia, Zé de Brito quebrou o braço. Como a região era carente, sem nenhuma infraestrutura, portanto, sem a mínima assistência médica, o braço foi colado errado. O que era para ser uma desvantagem, transformaria num gigante pela própria natureza. Como um mané, gênio das pernas tortas, Zé de Brito tornou-se, com essa ironia do destino, um notável barbeiro e um hábil jogador de bilhar. Quando o adversário na mesa de bilhar fica surpreso com a sua performance, Zé de Brito solta essa. Rapaz, paguei não foi pouco não, para ficar com o braço torto desse jeito. Genial esse Zé de Brito. A crônica é uma homenagem ao nosso querido barbeiro. E olha, meus caros, que o PPP, né, que era originalmente onde saiu a crônica, não faz jabá para ninguém. Até porque, para o seu Zé, jabá é prato de sustância e dos bons. É isso aí, gente. Grande Barreto. Saudoso Zé de Brito. Aliás, quero aqui dizer que eu não sei se o Barretão continua no seu blog lá, o seu site do PPP. Explica aí pra gente. PPP Papo Petisco e Pinga, né? Um passeio infindável pelo universo, um passeio etílico, gastronômico e literário pelo universo infindável dos botequins. Eram relatos de botequins, mas ele tá bem nativo, cara. Mas pandemia, né, cara? Pandemia estragou um monte de coisa bacana, inclusive a baixa gastronomia, o alto, sei lá. Né? Eu acho que a pandemia e o pandemônio, né? Sobretudo. O pandemônio. Eu tenho visto que o Gustavo, e aí eu já vou recomendar para o Gustavo, ele tem tirado umas fotos durante a pandemia dos botequins, que por onde ele passou, nesses últimos tempos aí,
merece uma exposição. Em algum momento do programa, se a gente tiver um tema sobre bebidas etílicas, os deuses e sei lá o quê, uma exposição sobre essas suas andanças, e eu tenho visto fotos interessantíssimas, porque... vamos fazer. Eu acho que traz aí um olhar sobre esse espaço, né, o boteco, esse lugar. Aliás, rodou aí na internet uma pesquisadora, não sei o que ela era, psicóloga, dizendo que esse happy hour que acontece, né, às 18 horas nos botecos, isso é importante. Vocês viram isso? Isso rolou em algum momento aí. Depois eu vou ver se eu acho isso. Ela dizendo que ele é terapêutico. Aliás, ela fala sobre isso, né? Então, eu acho que isso que esse blog, que poderia voltar aí agora com esse programa, voltar essas escritas, acho que é válido. Eu vou só fazer aqui o nosso tempo já se foi, mas aqui, ó, o Lessing, como ler com os óculos legal do Foucault, né? Essa é uma pergunta. A Meire disse, linda homenagem ao Zé de Brito, grande Meire. Marcelo, parabéns, Gustavo, pela beleza e gracioso aí em seus escritos. Eu acho que agora a gente pode... o nosso script aqui acho que já está praticamente finalizado. Eu lembrei, quando a gente falou de janela, tem uma música da Adriana Calcanhoto que ela fala da janela e fala da televisão, né? Pela janela do quarto, pela tela, pela janela, quem é ela, né? Eu vejo tudo enquadrado. E talvez respondendo, ou fazendo um comentário em cima dessa questão do Lessing, é que olhar pelos óculos de alguns autores, né? Aí o Foucault, enfim, eu acho que, por exemplo, a gente pode em algum momento discutir algumas obras, como que obras essas que falam aí de prisão, né? Hoje a caverna, né? Saramago lá falando da caverna, a gente passou 2 anos, né? Em cavernas, clausurados aí, né? Acho que vale aí mais para frente, nos próximos programas, a gente vai selecionar aí algumas obras para trazer essa reflexão também. Deixa eu fazer um agradecimento também. Estou vendo aqui no chat aqui o Feitosa, o Edson Feitosa, grande bibliotecário, batalhador também. Ele também escreveu uma crônica, né, quando o Jamal nasceu. E, uma das coisas mais lindas que eu já li. E agradecer aqui ao vivo, foi muito bacana. Já imprimi isso veio pela internet, né, pelo Facebook, na época que Jamal nasceu, já imprimi isso para eternizar, com a ilusão de que vou eternizar as palavras de Edson. Agradecer a todo mundo aí que investiu o tempo, que é algo das coisas mais preciosas hoje, para ver esses 3 caras feios aqui falando de 1984, né? Agradecer a parceria dos irmãos Navarro, né? E pela falta de coerência de convidar a gente para fazer alguma coisa. Muito bem. O William está dizendo aqui, vi o começo, saí para resolver umas coisas, voltei, vocês já estão indo, pô. Calma, semana que vem tem mais, William. A gente tem que conversar sempre aí Semana que vem? Você tá doido, rapaz? Qual a agenda? Não, que semana que vem. Semana que vem, ou na outra semana, uma sugestão de pauta aí, o Bira lê essa crônica, hein? Sim. Já está listado. Essa homenagem ao Jamal. A homenagem ao Jamal, a próxima leitura da crônica, próximo programa. Não, com prazer. Aliás, lerei. Edson mandou bem pra caramba. Fiquei emocionadíssimo. Eu acho que a gente já pode aí dizer o que a gente vai conversar no nosso próximo programa, que é aí a questão do livro com a sugestão do Bira, inclusive, do Fernando Sabino, né, Bira? O Bom Ladrão. Quem não leu vai ter a oportunidade aí, esses próximos dias, de ler esse livro e vir bater um papo com a gente. É claro, a gente não vai ficar só no livro, né? Vamos trazer todo esse conteúdo. O que é esse bom ladrão? O Robin Hood é um bom ladrão, por exemplo? Fiquei pensando, quando ele sugeriu isso, eu fiquei aqui fazendo algumas... O que seria isso? É um conto, gente, é um conto, mas é uma delícia, é uma coisa fantástica.
Então, eu acho que vale a gente aí, fica aí como dica, porque a gente vai trazer essa discussão. O que é esse bom ladrão? Vivemos num mundo, num país de bons ladrões, né? Do estupra, mas não mata, né? E por aí vai. Então, eu acho coisa de citação de velho, cara. Mas é que essas coisas... O pastel do Maluf, o cara, mano. O cara mas estão revisitando, né? Lembra a caspa do Jânio, agora estão jogando farofa no chão. Farofa no chão. Aliás, a cena da farofa, né? E aí eu lembrei do George Orwell, quando ele faz a comparação do porco com o próprio ditador, né? Na Revolução dos Bichos ali, né? Onde começa um e termina o outro, né? Vamos lá para as nossas considerações finais. O pessoal está já agradecendo aqui, ó. Parabéns, camaradas, grande noite. Show, Thiago Murakami, grande Thiago, referência na biblioteconomia. Xiaomi, outro aí, ativista cultural. Qualquer hora vamos trazer um Xiaomi para conversar aqui também, falar das suas experiências. Obrigado pelas trocas, satisfação total. Muito papo. Sônia aqui também dizendo que é bacana, parabéns. Gente, é isso aí. Eu acho que a ideia era essa, né? De trazer uma conversa por caminhos que vão e voltam, que obras se entrelaçam aí, se aproximam, se distanciam, e vocês, né, vocês que estão ouvindo, que dão esse tom para essa conversa que durou aí um pouquinho mais de 1 hora. Então, considerações finais, Gustavo, Bira já fez alguma aí? Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Em breve nos veremos também, pessoalmente, que isso é bom também. Grande abraço aí, agradecer primeiramente ao... Tô igual o jogador de futebol, né? Agradecer primeiramente ao nosso... Segundamente, primeiramente fora Temer, mas já foi, né? Já tá fora faz tempo, né? Então, mas agradecer aos irmãos Navarro aí pela oportunidade, né? Pela generosidade com a gente, para o pessoal que acompanhou aí, os emitentes, ouvintes, né, que chegaram até o final depois. Obrigado mesmo, gente. Até a próxima. E assim, que a gente possa brindar o nosso BBB, né? Porque a gente tem um BBB particular, né? Que é biblioteca, botequim e as brisas nossas, que são intermináveis, relacionadas pelo universo do livro, né? É isso aí, gente. Um abraço. Até semana que vem ou na próxima, sei lá como vai sair esse próximo encontro, né? Vamos trabalhar melhor essa questão da periodicidade. Valeu, galera. Um abração a todos aí. Obrigado pela paciência. O Jamal tá falando que tá na hora de jantar, que tá aqui me chamando. Então, fui. Agora é hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau. Abraço, tchau, galera. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu. Um abraço. Muita brisa aí.